E aí, gente, tudo bem? Vamos ver hoje a última matéria, né? Da nossa prova, capítulo 16, eletromagnetismo, ok? Lembrando que a nossa prova, né, será no dia 18 de dezembro e vai conter o assunto de hoje, de eletromagnetismo, né? E também o capítulo 15, que estudamos na semana passada, sobre eletrodinâmica. O estudo do magnetismo começou, em parte, na Grécia Antiga, com a descoberta de um mineral que podia atrair pedaços de ferro. Esse mineral com poder atrativo foi encontrado na região da Magnésia. Na época era Grécia, né? Hoje em dia ela chama-se Manisa, esse lugar, e fica atualmente na Turquia, o que hoje é a Turquia. Tá? E esse mineral ele recebeu o nome de magnetita, né? Que esse nome aqui ele significava assim uma pedra mágica, porque ela tinha esse poder de atrair, né, pedaços de ferro. Hoje em dia a gente conhece isso como ímã natural. Está aqui um pedaço de magnetita, né? E essa foi a região onde ela foi encontrada lá na Grécia Antiga. Tá? Bom, os materiais ferromagnéticos, a gente chama, né, materiais ferromagnéticos, são aqueles que, quando colocados próximos a um ímã, são atraídos por ele. Né, tá? O ferro, o cobalto, o níquel e as ligas que contenham pelo menos um desses elementos. Vocês sabem que ligas, né, são misturas, né, de diversos metais. Né? Então é comum, por exemplo, misturar o ferro com o cobalto, o ferro com o níquel, e aí formam-se o que a gente chama de ligas metálicas. Vocês já devem ter estudado isso aí em química. O ímã, portanto, é um material que tem a capacidade de magnetizar, né, transferir as suas propriedades magnéticas, ou então atrair materiais ferromagnéticos. Né? Então, não importa, mesmo que seja um material assim muito pesado, né, se o ímã for suficientemente forte, ele é capaz de atrair. Né? Isso é usado até em guindastes, né, para fazer, aplicando essas propriedades. Né? A magnetita é o ímã natural. Então, falou em ímã natural, você já sabe que trata-se da magnetita, esse minério. Né? Ele pode ser encontrado na natureza, por isso que ele é chamado de ímã natural. Além dela, além da magnetita, também existem os ímãs artificiais, que são produzidos pela magnetização permanente de materiais ferromagnéticos. Né? Existem vários processos onde é possível criar ímãs artificiais, correto? Para magnetizar, né, criar o ímã artificial, temos que submetê-lo a um campo magnético externo, suficientemente forte, o que manterá esse objeto magnetizado mesmo após sua retirada do campo, fazendo com que se torne um ímã permanente. Né? Então aqui está um equipamento que tem essa capacidade de magnetizar materiais ferromagnéticos, né? Transformá-los em ímãs artificiais. Tá? Para construir o ímã artificial, né, por meio da corrente elétrica e fios em bobinas, é o que tem, né, nesses equipamentos. E também nesses daqui, formando os chamados eletroímãs. Esses daqui, eles só adquirem a propriedade magnética enquanto tem uma corrente elétrica circulando por ele. É esse que é usado nos guindastes. Porque a partir do momento que o operador lá desliga um botão e corta a corrente elétrica que está circulando aqui nessas bobinas, né, então ele deixa de ser um ímã e solta o objeto. Por isso que ele é utilizado na indústria, né, para transporte de materiais assim pesados, materiais metálicos pesados. Né? Então, os polos magnéticos de um ímã. Todo mundo já ouviu falar em polo norte, polo sul magnéticos, né? Então, nas extremidades dos ímãs, né, estão aqui as extremidades N e S, o campo magnético é mais intenso. É por isso que chamamos essas extremidades de polos magnéticos. Esses polos são conhecidos como polo sul magnético, geralmente representado pela cor azul, e o polo norte magnético, né, na cor vermelha. Mas existem vários tipos de ímã. Né? Então, os ímãs em forma de ferradura, como esse aqui, né, cada extremidade dela,
tem um polo, né? Polo sul, polo norte, e os ímãs circulares, né? Como por exemplo os ímãs cilíndricos, como este aqui, e também os ímãs em forma de anel, né? Esses aqui apresentam os polos sul e norte nas faces opostas, né? Então a parte de cima aqui é o polo norte, aqui a parte de baixo é o polo sul, né? Também nesse ímã, tipo ímã de geladeira. Esses aqui são aqueles ímãs que estão dentro dos alto-falantes, né? Então são ímãs em forma de anel. Agora tem uma coisa curiosa, né, que é a inseparabilidade de polos magnéticos. Não é possível você separar o polo norte do polo sul, né? Se você tentar cortar uma barra de ímã em qualquer posição a fim de separar os seus polos, cada uma das partes obtidas se tornará um novo ímã completo. Então você cortou ele, essa parte que era sul, ela automaticamente se transforma em um ímã menor com um polo sul e um polo norte, né? E a outra parte que era norte também, né? Se transforma em um ímã com o polo sul e o polo norte, né? E assim por diante, não adianta você cortar. Quer dizer, na verdade não existe, não pode existir ou nem ser construído, segundo o que se conhece atualmente, né? Um ímã que apresente apenas um polo magnético. Ah, eu quero construir um ímã apenas com o polo norte, ou outro apenas com o polo sul. Não, não é possível fazer isso. Tá? Então, o campo magnético, né, surge ao redor de uma fonte magnética e é representado por B. Né? Na física, a letra B está reservada para representar o campo magnético. Quanto mais próximo do ímã os materiais estiverem, maior será o campo magnético e a atração ou repulsão sofrida por eles. Vamos ver aqui um esquema, né? Então está aqui, olha, essas linhas pontilhadas aqui, né, representam B, né, o campo magnético. Os ímãs eles são atraídos ou repelidos quando um se encontra no campo magnético do outro, né, o que provoca a interação magnética entre eles. Né? Então aqui, né, quando um é afastado do outro, a interação se enfraquece até se tornar desprezível. Né? Se você vai aproximando os ímãs, eles formam um campo cada vez mais forte. Né? E se você vai afastando, ele vai enfraquecendo, até não ter mais nenhum efeito. Né? As linhas de indução, né? São linhas imaginárias que representam um campo magnético em uma região do espaço e sempre saem, atenção, olha, sempre saem pelo polo norte magnético e entram pelo polo sul magnético. Seus efeitos podem ser visualizados quando colocamos limalha de ferro próximo a um ímã sobre uma folha de papel sulfite. Então você tem aqui, olha, essas linhas imaginárias, né? A gente não consegue vê-las, mas elas representam o campo magnético. A gente chama isso de linhas de indução. Né? E conforme está dizendo aqui, olha, as linhas sempre saem do polo norte, tá? E se dirigem ao polo sul. Né? Uma experiência que permite a gente visualizar, né, estas linhas de indução é essa daqui, onde a gente coloca, né? Não sei se vocês já fizeram essa experiência alguma vez na vida. Você pega uma folha de papel e espalha em cima dela, né, limalha de ferro, e então você aproxima um ímã por baixo, né, e automaticamente as limalhas começam a se organizar formando essas linhas, então mostrando que esses campos magnéticos de fato existem, embora a gente não consiga vê-los, certo? Atração e repulsão é outro fenômeno bem conhecido, né? Ao posicionarmos dois ímãs, podemos observar os fenômenos de atração ou repulsão, né, onde polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem. Né? Aproximou o polo norte do polo sul, o ímã tende a se atrair. Né? Ele força a barra para aproximar o outro. Né? E o contrário é quando você coloca, né, você aproxima dois polos de nomes iguais, né? Dois polos norte ou então dois polos sul. Então a tendência deles é tentar se afastar um do outro. Né? Agora preste atenção, os polos magnéticos não devem ser confundidos com polos elétricos. Né?
Então não devemos chamar os polos magnéticos, né, como sendo polo positivo, polo negativo. Ah, o polo positivo atrai o polo negativo. Não, não é isso. Né? O polo norte atrai o polo sul, quer dizer, os polos de nomes diferentes se atraem e os polos de nomes iguais se repelem. Tá? Então não tem nada de negativo e positivo. Tá? É sempre norte e sul, quando a gente está se referindo a fenômenos magnéticos. Então a Terra, inclusive a Terra, né, ela também apresenta um campo magnético ao seu redor que se estende pelo espaço. Ela se comporta como um grande ímã, né, com polos norte e polo sul magnéticos. Tá? Agora é preciso prestar atenção, no entanto, tá? Mas vamos ver inicialmente aqui o esquema dessa Terra. Né? Então esse ímã que está mostrando aqui é como se fosse um ímã que estivesse dentro da Terra. Né? Então ele tem um polo norte e um polo sul magnéticos, né? Mas ao mesmo tempo a gente, né, nós seres humanos, atribuímos o nome de polo norte geográfico e polo sul geográfico. Tá? Então, olha, o polo sul magnético, né, e o polo norte geográfico estão localizados em um lado do planeta, enquanto o polo norte magnético e o polo sul geográfico estão no outro lado, né, no lado oposto. Então, em cada um dos lados, polo magnético e polo geográfico, se posicionam ligeiramente afastados entre si. Né? Por isso que se diz que a Terra tem uma inclinação, o eixo terrestre, né? Então, já que o eixo dos polos magnéticos apresenta uma leve inclinação em relação ao eixo de rotação. Então, não há uma coincidência perfeita entre o eixo de rotação da Terra e assim, o eixo dos polos magnéticos. Tá? E uma outra coisa importante, né, que a gente vai ver aqui, já vou começar logo adiantando aqui para vocês, é que o eixo magnético, né, determina o polo sul magnético e o polo norte magnético. E eles são denominados de maneira oposta em relação ao polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Né? Então, por exemplo, aqui nós estamos na América do Sul. Né? Então, nós estamos, na verdade, no polo sul geográfico, mas corresponde ao polo norte magnético, né, do ímã, né, imaginário que compõe a Terra. Tá? Então, os nomes são opostos. O polo sul geográfico corresponde ao polo norte magnético. Né? E o que a gente chama de polo norte geográfico corresponde, na verdade, ao polo sul magnético da Terra. Tá? Então, com isso, inclusive, né, com esse fenômeno, é que foi possível utilizar um equipamento chamado bússola. Né? As bússolas são instrumentos de orientação geográfica e, por isso, são muito utilizadas por navegadores. Né? Não só navegadores marítimos, mas também por pessoas que fazem trilhas, né, percorrem a pé grandes distâncias no meio de florestas e territórios desconhecidos. Então eles necessitam desse instrumento chamado bússola para se orientar geograficamente. Né? As bússolas elas têm uma agulha magnética conectada a um eixo, está aqui a agulha magnética, né, conectada a um eixo, né, de modo que elas podem se movimentar livremente quando sob influência de um campo magnético. Tá? Algumas bússolas elas também possuem uma escala, está aqui a escala, né, que indica os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, sudeste e noroeste, né, que servem de referência para que possamos encontrar as direções geográficas. Tá? É difícil navegar por bússola, tá? Não é uma coisa tão simples assim não. Tem muita gente que acha que é só pegar a bússola e segurar ela na mão que está tudo bem. Não, existem técnicas muito bem elaboradas para se orientar corretamente através de bússolas. Tá? A agulha magnética da bússola, né, ela é atraída, tá aqui a agulha magnética, ela é atraída pelos polos magnéticos terrestres e sempre aponta na direção norte e sul. Entretanto, veja, devemos nos lembrar de que os polos magnéticos da Terra possuem nomes invertidos em relação aos polos geográficos, conforme eu falei alguns slides atrás. Né? Então, como a bússola ela foi criada para orientação geográfica, o seu polo norte, né, o polo norte da bússola, que geralmente
ela é pintada de uma cor diferente, ela aponta, na verdade, para o sul magnético da Terra, né? Então, a agulha, o polo norte da agulha aponta para o norte da Terra, né? Tudo bem, ela aponta para o norte geográfico, aquilo que a gente chama de norte geográfico. Mas lembre-se, né, que os polos de nomes iguais, eles se repelem. Então, na verdade, quando ela está apontando para o polo norte geográfico, e é porque ela está se alinhando com o polo sul magnético da Terra. Tá? Parece assim meio confuso, mas é só você parar e pensar um pouquinho que você vê que faz sentido. Tá? Bom, vamos treinar um pouquinho aqui, né? Sobre os assuntos que vimos até agora. Vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso aqui. Veja, na primeira afirmação, ímãs são objetos que possuem a propriedade de atrair objetos de qualquer natureza. Isso é verdadeiro ou falso? Veja bem, né? Ele está dizendo que os ímãs atraem objetos de qualquer natureza. E aí? É falso, né? Os ímãs, olha, eles conseguem atrair alguns objetos, né? Por exemplo, os objetos que são formados por materiais ferromagnéticos, conforme a gente viu no início, né? Mas ele não atrai qualquer objeto formado por qualquer tipo de material, né? Você não vai poder pegar um ímã para atrair, por exemplo, um pedaço de plástico. Isso nunca vai acontecer, né? Letra B. Ao cerrarmos uma barra imantada ao meio, obtemos um polo sul e um polo norte isolados. Verdadeiro ou falso? Essa é falsa, né, também, né? Os ímãs, eles possuem a propriedade da inseparabilidade dos polos. A gente viu isso, né? Então, dessa forma, se ao cortarmos uma barra de ímã, serão formadas duas novas barras menores, cada uma com os polos sul e norte, né? Vimos isso aí, o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Na letra C, ele diz o seguinte, olha, as linhas de indução, né, que representam um campo magnético ao redor do ímã, saem do polo norte e chegam ao polo sul. Lembra que a gente já falou sobre isso? E aí, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A gente já tinha comentado sobre isso lá quando a gente viu aquele experimento lá das limalhas de ferro, correto? Letra D. Os polos dos ímãs podem se atrair ou se repelir. Né? Até aí tudo bem. Sendo que polos diferentes se atraem, enquanto os iguais se repelem. Isso é verdadeiro, né? Não tem nenhuma novidade aí não. Okay? Número 2. Esse exercício é um pouquinho curioso, né? Veja bem. Caiu num certo vestibular aí. Né? Dois ímãs idênticos em forma de barra, com intensidades de campos magnéticos constantes, são dispostos perpendicularmente um sobre o outro, de modo que seus centros coincidam, como mostra a figura. Então está aqui a figura, né? Isso aqui é um ímã disposto com outro ímã desta maneira, em torno do centro dos ímãs. Né? Então, os algarismos, esses aqui, 1, 2, 3, 4, representam os quadrantes de um círculo, tá aqui o círculo, cujo plano e centro coincidem com os dos ímãs. Os quadrantes, 1, 2, 3, 4, em que o campo magnético resultante é mais intenso, né? Onde é que tem um campo mais forte, né? Então, é no 3 e no 4, no 1 e no 3, no 2 e no 4, no 1 e no 2, ou em todos eles, 1, 2, 3 e 4. Né? Questãozinha interessante. Para um pouco aí, faz uma pausa, pensa direitinho e vamos ver a resposta. Aqui está o gabarito. Né? É a letra B, na verdade são os quadrantes 1 e 3. Né? Agora, por quê? Veja, a interação entre os polos norte e sul, por exemplo, aqui no quadrante 1, né, você tem aqui o polo norte e o polo sul. No quadrante 2, você tem polo norte de um lado e polo norte também do outro lado. Né? Então, na verdade, o que acontece? Né? Quando ele tem essa região aqui, onde tem de um lado o polo norte e de outro lado o polo sul, o campo que se forma aqui é mais intenso. Né? As linhas de indução, né, estão mais próximas, né, os polos opostos aqui.
E agora, já nas regiões 2 e 4, né, que você tem aqui polos de nomes iguais. Ó. Polo Sul e Polo Sul. Aqui desse lado, Polo Norte e Polo Norte. Então, nessas regiões, as linhas de indução ficam mais afastadas devido à repulsão dos polos. Então, né, esse Polo Norte aqui está mais afastado do próprio Polo Sul. Então, o campo magnético, né, nessa região aqui também, esse Polo Norte está mais afastado do Polo Sul do que este Polo Norte em relação a este Polo Sul. Então, o campo aqui é mais forte, o campo aqui é mais forte. Agora aqui o campo é mais fraco e aqui o campo é mais fraco. É curioso essa questão. Né? Número 3. As bússolas foram equipamentos muito utilizados durante as navegações. Explique com suas palavras como elas funcionam. Bom, se é para explicar com suas palavras, tem que ser com suas palavras, correto? Então, reflita um pouco aí, tente descrever como é que funciona uma bússola. Eu vou dar aqui uma sugestão de resposta, tá? Faz uma pausa, ok? Então tá a sugestão aqui do autor. As bússolas têm uma agulha imantada, livre e conectada a um eixo no centro, de forma que ela possa girar sobre um gráfico que indica os pontos cardeais, conforme a gente viu, né? Então, a agulha sempre aponta na direção norte-sul, independentemente de qual seja a posição da escala na bússola. Isso acontece porque a agulha é atraída pelos polos magnéticos terrestres. Porém, como a bússola foi criada por apontamento, seu polo norte, normalmente pintado de uma cor diferenciada, aponta para o sul magnético da Terra, o qual, por sua vez, é muito próximo do norte geográfico. Tá? Uma resposta aí bem técnica, bem elaborada, mas serve como referência para você ver como é que se descreve alguma coisa, né? Bom, agora eletromagnetismo. Essa parte é mais importante, tá, gente? A gente viu os fenômenos magnéticos e tal para poder entender agora o eletromagnetismo, que é o nome do nosso capítulo, né? Veja, em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted realizou um experimento que daria início ao estudo dessa nova era, né, da física, o eletromagnetismo, unindo eletricidade ao magnetismo. Né? Então, realmente foi, embora foi um experimento simples, mas foi que assim deu o pontapé inicial para o surgimento do eletromagnetismo. Né? Ørsted descobriu que, ao redor de um fio condutor por onde flui corrente elétrica, né, existe um campo magnético, ou seja, a eletricidade ela pode produzir o magnetismo. Então veja como é que foi o experimento dele. Né? Ele colocou um fio e tinha uma bússola, né, próxima ao fio aqui, e quando ele aplicou uma corrente elétrica no fio, aí ele notou que a agulha da bússola se mexeu. Né? Ela repentinamente se mexeu e a agulha começou a ficar assim, numa posição perpendicular em relação ao fio. Né? Então, quando ele passava a corrente elétrica, por exemplo, digamos assim, da esquerda para a direita, né, a bússola que estava assim, em repouso, ela se mexia e ficava perpendicular ao fio, né, com o polo norte apontando para lá e o polo sul para cá. Aí quando ele invertia, né, invertia o sentido da corrente elétrica, aí a agulha também se invertia. Né? Ele disse, aí caramba, ele disse, poxa, então, peraí, quando eu aplico uma corrente elétrica, eu estou produzindo aí um fenômeno magnético, porque a agulha da bússola está se mexendo. Né? Então foi esse experimento relativamente simples que despertou a curiosidade assim, de muitos cientistas, né? E dele mesmo, claro, né? Do Ørsted. Então, assim, veja, quando cargas elétricas estão em movimento, elas criam um campo magnético ao redor do fio por onde se movem. Com isso foi possível criar os eletroímãs. Não sei se vocês já fizeram esse experimento aqui. É um experimento também fácil de fazer em casa, não tem nenhum perigo, né? Então, eles só apresentam campo magnético enquanto neles existir corrente elétrica. Quando a corrente é interrompida, o campo magnético instantaneamente desaparece.
né? Então, se você pega uma pilha comum, né, dessas de 1,5 volts, né, não tem nenhum perigo, não dá choque nem nada, e você então utiliza um prego, né, onde você enrola, forma essa bobina que a gente chama, né, enrola o fio, né, tem que ser um fio encapado, né, mas tem que ser um fio assim muito fino, né, a capa dele tem que ser muito fina, senão o efeito, porque o efeito é fraco, né, o efeito produzido. Então quando você liga na bateria, esse prego ele imediatamente se transforma num ímã e ele consegue atrair objetos metálicos, né? Se você tirou a bateria, ele perde imediatamente a sua capacidade magnética, tá? Então esse princípio, inclusive, é utilizado na fabricação de motores, né? Principalmente os chamados motores de passo, que são aqueles motores controlados por computador, que são usados nas impressoras, né? Em automação, em robótica principalmente, né? Porque assim você pode controlar o movimento do motor, né? Através de um computador que vai aplicar adequadamente, né? Mudar o sentido da corrente elétrica, tá? Fazendo com que o motor gire da maneira que a gente quiser, tá certo? Bom, por outro lado, né, posteriormente, em 1834, outro cientista, né, o inglês Michael Faraday, descobriu e descreveu o fenômeno da indução eletromagnética, onde, veja bem, um campo magnético pode produzir corrente elétrica, né? O Ørsted percebeu que a corrente elétrica pode produzir um campo magnético. E o Faraday descobriu exatamente o contrário, né? Que o campo magnético também, né, ele pode ser utilizado para produzir corrente elétrica. Então eram fenômenos reversíveis, né? E isso, gente, causou uma transformação incrível na tecnologia e na ciência, né? Esse é o princípio de funcionamento dos geradores eletromecânicos, né, como as usinas hidrelétricas, né, usinas eólicas, né, as usinas de produção de energia em geral, né? Então ela aproveita o movimento gerado, por exemplo, por uma corrente d'água, né, de água. No Brasil se utiliza muito porque os rios brasileiros são muito caudalosos, né, muito volumosos. Então, o movimento da água aqui faz girar uma turbina, são turbinas imensas, né? Para você ter uma ideia aqui, olha o tamanho do homem que está aqui próximo à turbina, né? Então a água faz girar essa turbina, que tem um equipamento chamado rotor, né? Com ímãs, e o estator que faz a coleta, né, da corrente que é gerada aqui, e então vai para os fios de distribuição, né, de transmissão de corrente elétrica que vai circular o país inteiro, tá? Também se utiliza hoje em dia com muita frequência as chamadas usinas eólicas, que tem o mesmo princípio, só que ao invés de água utiliza-se o vento para movimentar os geradores, certo? Bom, aplicações dos ímãs, para a gente concluir, né? Os ímãs e eletroímãs, eles têm muitas aplicações práticas, né, nos mais diversos equipamentos. Às vezes a gente nem se dá conta de que ali dentro está se utilizando os princípios do eletromagnetismo, né? Por exemplo, motores elétricos, computadores, alto-falantes, né, telefones, campainhas, guindastes, detetores de metais, né, microfones, televisores, guitarras elétricas, aparelho de ressonância magnética, né, o nome aqui até já diz, e muitos outros equipamentos se utilizam dessas descobertas, né, do eletromagnetismo, ok? Bom, e as atividades? As atividades são a partir da página 160, tá? Sugiro que você estude direitinho, né, sabendo que esse material vai estar na nossa prova, né? Esse assunto estará na nossa prova. Então, a partir do exercício número 2, tá? O 1 você não precisa fazer, não. Então, o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Também não precisa enviar pelo AVA, não. Tá? Eu vou deixar, inclusive, o gabarito de todas elas lá no AVA, né? E você não precisa enviar foto dos seus exercícios, mas eu peço que você seja sincero, né? Apenas estude, dedique-se, não precisa você provar para mim que você estudou. Você vai provar isso na hora de fazer a prova, ok? Tá bom, gente?
Então, muito obrigado. Desejo para vocês uma excelente prova, tá bom?